Bom dia, alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, hoje a gente encerra o nosso ano letivo. Hoje é a nossa última aula, nossa última videoaula. E também a gente está encerrando a nossa última unidade do livro 4. E assim a gente vai estar encerrando o conteúdo. Ao longo desse ano, a gente sabe que foi um ano atípico, um ano diferente, né? Nós começamos as aulas de forma presencial. Infelizmente, devido à pandemia, a gente teve que nos adaptar. Nós tivemos que nos adaptarmos e estarmos aqui, né? De forma virtual, de forma online, com as aulas gravadas, conversando com vocês através da plataforma Zoom. No entanto, é importante a gente relembrar algumas coisas aqui que fomos estudando ao longo desse ano. Esse ano nós estudamos um pouco, nós começamos lá no começo do ano, falarmos a respeito do que se tratava a história. Falamos dos objetivos da história, falamos das fontes históricas e por que estudarmos história. Então, quando a gente olha para a história, quando a gente começa a estudar a história, muitas pessoas acreditam que a história serve somente para decorar datas, decorar fatos, mas no fundo, o que nós estamos estudando, o que nós estamos buscando compreender é o nosso próprio presente e não somente o nosso passado. Então, quando nós nos voltamos para estudarmos o passado, nós buscamos entender o presente. Por quê? Se nós pegarmos a temática desse capítulo 4, que é o papel das mulheres na antiguidade, na Idade Média, a gente tenta entender como que as mulheres, qual era o papel que as mulheres exerciam na sociedade antiga e na sociedade da Idade Média. Mas a gente faz isso porque a gente olha para a nossa sociedade e a gente vê o papel que a mulher exerce. E aí a pergunta que fica é: será que sempre as mulheres tiveram esse papel que elas têm nos dias de hoje? Será que em todas as sociedades, será que em todos os tempos as mulheres tiveram esse papel que ela tem hoje? Será que sempre a mulher teve direito de trabalhar? Será que foi sempre assim? Será que as mulheres hoje recebem o mesmo salário que um homem para fazer as mesmas funções? Será que as mulheres não estão lutando por mais participação social? Então, quando nós voltamos para as polis gregas e vemos que as mulheres não tinham o mesmo direito de participação política que os homens, nós nos perguntamos hoje, será que nós temos o mesmo número de mulheres ocupando os cargos públicos que os homens? Então, são coisas que a gente busca compreender nos dias de hoje. Então, a história ela serve, por mais distante, eu sempre digo, né, por mais distante que o passado esteja, ele nos fornece algumas noções, ele nos fornece algumas coisas que nós olhamos para esse passado e aí nós tentamos entender duas coisas: o que mudou ao longo desse tempo e o que permaneceu. Então a gente pega lá na Grécia, a gente tem um belo modelo de cidadania, um belo modelo de participação política. No entanto, nesse modelo as mulheres não participavam. Então é importante a gente entender isso, né? Eles nos forneceram uma ideia de cidadania, uma ideia de política. É cara para nossa civilização nos dias de hoje, mas eles não apresentaram de fato. Nós não tínhamos um papel que a mulher pudesse exercer, no campo público. Então é esse debate que a gente faz, né? E eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão também, né? Como que as mulheres estão nos dias de hoje? Qual o papel que as mulheres exercem nos dias de hoje dentro da nossa sociedade? Elas estão em pé de igualdade com os homens? Nós sabemos que não. Nós temos coisas para melhorarmos em relação às mulheres, né?
Então, em relação ao capítulo, ele vai trazer aí medieval, a mulher de Roma, a mulher espartana e a mulher grega. E qual o papel que essas mulheres exerciam? Então, na Idade Média, as mulheres não eram consideradas cidadãs. Elas, elas exerciam importantes funções fora do lar. Havia, por exemplo, rainhas e abadesas e dirigentes empresariais. Então, aqui na Idade Média, a gente já tem um papel mais, a mulher já ganha mais espaço. No entanto, aqui ela ainda não é considerada cidadã, né? Então a gente percebam isso, né? Como assim? Como que essas mulheres ainda não tinham essa, não eram consideradas cidadãos? Então é isso, é esse exercício que nós temos que fazer, para que nós percebamos que ao longo da história as mulheres foram ganhando protagonismo, foram lutando por direito e foram ao longo desse tempo conquistando seu espaço. E aí a gente tem que ver que isso foi conforme a sociedade foi desenvolvendo, conforme novos espaços foram descobertos. Nós estamos falando da Idade Média, nós estamos falando da Europa, né? Então aqui a gente ainda não tem, a gente ainda não tem aqui a descoberta da América, a gente ainda não tem aqui choque cultural entre o mundo europeu com o Novo Mundo, com a América. Então a gente não tem essas relações ainda, então a gente tem que perceber que ao longo da história foi se construindo, as mulheres foram lutando por direito e construindo aquilo que a gente entende hoje, né? Mas isso se dá historicamente, então é esse pensamento historicamente. Se a gente pegar e não estudar a história aí nos dias de hoje, a gente cair aqui de paraquedas, a gente vai acreditar que o mundo sempre foi assim. As mulheres trabalham, as mulheres dirigem, que as mulheres são empresárias, que as mulheres, né, de modo geral, pode aí ter os mesmos, tem os direitos, mesmos direitos que os homens, né? Se a gente não pensar historicamente, não pensar que foi por meio de lutas, por meio de participação política, de reivindicações das mulheres, a gente não entende a história, não entende como que elas chegaram, como que elas conquistaram seus espaços, tá bom? Porque quando a gente olha para a mulher ateniense, a condição da mulher grega na cidade-estado de Atenas limitava-se a realizações de tarefas domésticas. Nenhuma mulher podia possuir nada além de suas próprias roupas, joias e escrava pessoal. Se a gente pensar, e aí a gente volta ao Brasil também, há algum tempo atrás, as mulheres também elas não tinham tanto papel fora da casa, fora do lar, não tinha essa participação pública na vida pública. E muitas das vezes a mulher, como ela que ficava com esse papel, né, de dona do lar, criar, cuidar da educação das crianças, e muitas das vezes ela não saía de casa para participar, para buscar um emprego, para ter essas condições. Então, aqui também a gente já teve esse momento. Então, a gente percebe que hoje temos mais participação das mulheres na economia, na vida pública. Então, é esse o pensamento que eu quero que vocês desenvolvam. Então, a gente voltando para o mundo clássico, a gente tem a mulher espartana, né? Que ela já tem um pouco mais de liberdade, ela não ficava confinada em casa. Na ausência do homem, gerenciava a casa, recebia educação corporal igual a dos homens, lembrando que Esparta tem esse caráter de ser um povo guerreiro, né? Participava de torneios e atividades esportivas e o objetivo era fortalecer seu corpo para gerar filhos saudáveis. As mulheres espartanas podiam opinar sobre assuntos políticos, né? Diferentemente daquilo que a gente viu das mulheres atenienses, né? E por fim a gente tem a mulher romana, ela não ficava separada da sociedade, ela não ficava separada da sociedade antes de Niceu, exercia tarefas como fiar e tecer no ato, criar os filhos e dirigir a casa e todos os serviços domésticos. Então, pessoal, a gente tem todo esse perfil dessas mulheres aqui trazidas pelo
pelo capítulo, vocês façam a leitura desse capítulo, façam os exercícios da página 444, 445, a gente vai fazer a correção e vamos conversando a respeito desse capítulo e discutindo com vocês. Eu queria que vocês pensassem qual o papel da mulher nos dias de hoje. Como vocês veem o papel da mulher na sociedade? Se ele está em pé de igualdade com os homens, se elas têm os mesmos direitos, se elas possuem as mesmas condições, e é essa discussão que a gente vai fazer. E eu quero que vocês pensem historicamente, né? Percebam que a sociedade mudou, que a participação das mulheres mudaram, e que isso se deu ao longo desse processo histórico. Então, começamos a analisar a partir lá do mundo grego, passando por Roma, pela Idade Média, e a gente pensa hoje, né? Qual o papel da mulher nos dias de hoje, tá bom? Encerramos a aula por aqui. Às 10 horas nós temos nosso encontro na plataforma Zoom, qual faremos a correção e nos despediremos. Espero pela presença de todos vocês, vocês estejam com a câmera ligada para a gente fazer aquela bela fotografia para a gente encerrar o ano com a presença de todos. Com a presença de todos. Tchau, tchau.